Olá, tudo bem? Meu nome é Caio. Eu queria mostrar uma imagem para vocês. Essa imagem, ela possui mais de um sentido. Eu gostaria de que você prestasse um pouco mais de atenção. Nessa imagem, o que está claro é que existem dois grupos de pessoas. Um, obviamente, está muito claro que é um número muito maior de pessoas, e outro com muito poucas pessoas. O grupo maior, ele tem na entrada pessoas que estão recepcionando ela bem, com músicas, cordialidade, com respeito. E elas estavam andando num tapete. Olha isso. O tapete, ele significa o quê? Eu estou falando isso dentro da lógica. O tapete é algo que facilita a sua locomoção, é algo que engrandece a caminhada, é aquilo que te torna importante. E dentro deste caminho, as pessoas vão andando, acreditando que tudo aquilo que elas estão fazendo é tudo conforme elas querem. Se no final de tudo isso, Deus olhar pra mim e falar assim, então, você foi incrível, fez tudo o que eu queria que qualquer ser humano fizesse, mas como você é trans, eu vou te mandar pro inferno, eu vou com prazer, porque daí ele não é Deus. Com toda essa galera, eu quer dizer, se a gente for pro céu com toda essa galera, eu também prefiro pro inferno. Eu prefiro mil vezes. Eu prefiro que a gente vá pro inferno, faça uma festa lá, todo mundo brinque. Já pensou, eu chego no céu e encontro o Marco Feliciano, não abra essa porta que eu quero descer. Não, por favor. Na outra porta existe algo importantíssimo, tá? E o que eu vou dizer está embasado na própria palavra de Deus. Nesta porta, o primeiro detalhe não foi muito observado pelas pessoas, que é o caso das pegadas, onde as pessoas passaram por ali. Essas pegadas demonstram que durante aquela caminhada, elas não andaram com facilidade. Não foi fácil chegar até ali. As coisas que elas carregavam do mundo, os pecados, tudo aquilo que as pessoas que vinham lutando, que entregaram nas mãos do Senhor, ficou ali naquele lugar. E elas entraram pela porta. Porque a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor Jesus. E dentro deste caminho, pouquíssimas pessoas atravessaram. E essa palavra que se refere eu sou o caminho, a verdade e a vida, é essa cruz, ao qual as pessoas precisam se moldar para poder passar por lá, chegar até os céus. Mas tem algo interessante que eu queria mostrar para vocês, um detalhe que talvez não tenha sido percebido. Na verdade, eu queria mostrar para vocês um detalhe que foi notado, que foi a quantidade de pessoas muito mais numerosas para um lado que para outro. O que pode soar para as pessoas que quem criou a imagem foi uma pessoa tendenciosa, uma pessoa que simplesmente tomou a decisão de mostrar que as pessoas que não estão com Cristo vão para o inferno. Pessoas criam isso. Pessoas que se dizem cristãs até. Pessoas que fazem coisas que nos dias de hoje não tem qualquer cabimento. A palavra de Deus, vou mostrar para vocês, palavras do próprio Senhor Jesus. Essa Bíblia aqui, ela é a tradução chamada NVI, que é a Nova Versão Internacional. Ela tem uma linguagem mais contemporânea, ou seja, é mais fácil de você compreender, porque não tem as mesóclises, que é apartai-vos de mim, maldito. Essas palavras são um pouco mais arcaicas, né? Enfim, palavras do Senhor Jesus. No capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que passam por ela. São muitos que entram por ela.
como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que passam por ela. Não é palavra de qualquer apóstolo, não é palavra do apóstolo Pedro, Marcos, nenhum deles. Palavras do próprio Senhor Jesus, o próprio. A que conclusão isso leva a gente? De que esta imagem, ela traduz tudo aquilo que realmente há de acontecer e faz total sentido nas nossas vidas. Porque hoje vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus. Muitas vezes são pessoas que até deveriam estar falando do Senhor, falando de arrependimento. Homens de Deus como o pastor Billy Graham, que foi um pastor, digamos assim, um dos pastores mais conceituados, junto com o Martin Luther King, conhecido mundialmente. Billy Graham pregou em vários países, inclusive o Brasil. Para Deus hoje, eu sou pecador. And that very fact drives me to the mercy of God. E então este fato agora me leva, me arrasta à misericórdia de Deus. Também esteve aqui e foi um homem muito dedicado a Deus, a ponto de ter os seus filhos crescerem sem vê-lo, praticamente. Ele viu os filhos dele crescendo sem a presença dele, porque ele dedicou a sua vida ao Senhor. Ele fez aquilo que muitas pessoas não fariam. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas, elas querem um reconhecimento das outras. Elas querem ser notadas pelas outras. Elas querem chamar a atenção para elas que deveria ser de Deus. Nós deveríamos exaltar o Senhor. É Ele que é digno de honra e de glória. Porque no tempo certo, Ele nos exaltará. No tempo certo, Ele nos exaltará. Por que eu digo isso? Porque este mesmo homem, o pastor Billy Graham, quando ele faleceu, já em idade avançada, né, ele morreu bem velhinho, ele foi velado dentro do Congresso Nacional dos Estados Unidos, com direito a toda a formalidade dos soldados da Marinha carregando seu caixão. O Congresso Nacional Americano é um lugar de extremo respeito, que inclusive na época do presidente Trump, ele mesmo fez um discurso, que inclusive quando era criança esteve em um dos cultos do pastor Billy Graham. E várias pessoas falaram, e ele teve aquele velório lindo. Você pode pesquisar aqui no YouTube. Eu quando vi aquilo, me deu vontade de chorar. Eu na verdade, eu até me emocionei com aquilo ali. Eu me emocionei em ver como Deus exaltou aquele homem que entregou sua vida pelo Evangelho. Entendeu? E hoje em dia tem pessoas que simplesmente têm vergonha do Senhor. Ela está na frente das outras pessoas e as pessoas não sabem nem que ela é crente. Tem pessoas que querem mudar, modernizar o Evangelho, querem mostrar coisas que não deveriam mudar. O Senhor, Ele não mudou. Existem pessoas hoje, tem igrejas hoje que adotam estratégias que buscam atrair pessoas. Não dizem a verdade, porque a verdade dói. Como é que você, que quer se tornar um pastor, abrir uma igreja, que a maioria dos pastores são assim, querem que sua igreja cresça. Mas como ele quer que a igreja cresça? Fazendo com que as pessoas tenham pregações e argumentos agregadores, que atraiam as pessoas. Aquele que faz com que as pessoas gostem do pastor. E vem aquele grupo, né, toda aquela formalidade, e o pastor percebe que aquele conglomerado de pessoas que foi criado a partir daquele movimento criado por ele, não pode ser desmanchado, porque existe um fluxo financeiro dentro da igreja que os pastores não querem abrir mão hoje. Eles estão pensando mais no dinheiro, estão pensando mais na fama. As pessoas não querem fazer discursos
de exortação, como o próprio pastor Billy Graham, ele passa a maior parte da pregação dele falando sobre arrependimento, sobre salvação, sobre as coisas que os homens fazem que tem que abandonar, membros da sua igreja, porque ele sabe que tem muita gente ali que tem condições financeiras e que não quer ser confrontada, digamos assim, porque as pessoas têm medo, têm melindre. Nós somos pecadores. Eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor que ninguém. Eu não sou santo, muito pelo contrário. Já pequei muito e ainda peco. Tem coisas às quais eu fiz que eu não me orgulho, mas eu não tenho que dizer isso para ninguém. Isso eu falo ao Senhor, somente eu e Ele, como você deve fazer. Porque quando Jesus ele fazia os discursos dele, era só exortando, era só falando as coisas que eram necessárias para as pessoas, e elas se irritavam com aquilo, chegavam ao ponto de ir embora. E o Senhor, uma das pregações daqueles que seguiam Jesus, daquela multidão, daquelas 5.000 pessoas que comeram pães e peixes que o Senhor multiplicou, ele fez um discurso e todos foram embora, só ficaram os discípulos, e o Senhor disse para ele: querei vós, retirai-vos também? Então é isso, o discurso verdadeiro, ele não é agregador, ele é segregador, porque as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem. São muito poucas aquelas que realmente vão fazer aquilo que o Senhor está mandando, aquilo que um pastor de verdade vai dizer, aquele pastor que fica falando às multidões daquilo que elas querem. Jesus não veio para dar o que elas querem, veio dar o que elas precisam. Muitos pastores, bispos, que chamam mais atenção para ele do que para Jesus. Como podem isso, gente? Isso é um absurdo. Está caindo no pecado da vaidade. Ele está chamando a atenção que é do Senhor para ele, para si. Não, e não é só ele, tantos outros. Pessoas que chamam a atenção. Ou um pastor que acompanha sempre ele, pastor Flávio de Amaral. É um homem de Deus, um homem que não tem papas na língua, ele fala, exorta, entendeu? Ele já falou, ele já pregou em muitos lugares. Nas redes sociais, eu ligo para mantenedores, seguidores, apoiadores, missionários para fora do Brasil. Eu ligo para pastores de várias igrejas, eu prego nas igrejas, eu não cobro cachê, eu não cobro oferta, eu peço ajuda a pastores para tirar silicone de rapazes que conseguiram colocar na prostituição, através da prostituição, através de um sistema corrupto, viu? Se tem quem cobra, é porque tem quem paga. Igrejas prostitutas, fazendo da obra de Deus, do Evangelho de Cristo, do Evangelho que não traz escândalo. Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crer nele. E se eu falo, é porque eu tenho uma autoridade de Deus para falar, porque eu tenho minha vida no altar e quero colher na minha vida tudo que eu fiz e faço para a obra de Deus. Tudo colher em frutos de arrependimento, de salvação, meu nome no livro da vida, o sustento da minha casa. Não, o que vai acontecer? Que no tempo certo o Senhor vai tirar o joio do trigo. Então o que acontece? O Senhor, ele disse que convém que o joio cresça junto com o trigo, pois no momento da colheita, o joio vai ser retirado e jogado no fogo. Então quem é o joio? Para mim, na minha concepção, são eles. Por quê? Porque se você tirar o joio no meio do trigo, você vai tirar trigo também. Ele não pode tirar aquele joio naquele momento. Então vai chegar o momento certo que o Senhor vai tirar o joio no meio deles. Ok? Não peço desculpa pelo que eu falei, porque o que eu disse é o que está aqui na palavra. Se você gostou, compartilhe. Você pode comentar também se você não concorda com algo, mas se você não concordar, diga que é baseado na palavra do Senhor. A internet está faltando, são pessoas que falem a verdade, são pessoas que confrontem, pessoas que mostrem que Deus, ele não muda. Deus não está se modernizando, ele não está mudando o jeito de ser, como os crentes hoje fazem. Igrejas com fundo preto, como eu fui na igreja que parecia um cinema, teatro e tudo mais. Os obreiros com headphone colorido e tal.
que era uma pastora pregando, umas TV de LED gigantesca, aparecendo a imagem dela, maior. Tudo isso para poder adaptar o jeito de ser do homem, para poder chamar a atenção. Pelo amor de Deus, isso não existe, gente. Não existe isso. Então é isso aí.